somos baianos também, né? Ou pelo menos herdeiros do evangelho proclamado pelos irmãos aqui da Bahia. Na época, lá no início do século passado, 1913, né, um dos missionários aqui de Ponte Nova, hoje Wagner, chamado reverendo Franklin Graham, ele sai dali a cavalos, acompanhado de mais 2 pessoas, cortando o centro-oeste brasileiro, procurando alguns lugares estratégicos para plantar escolas, né? Porque faz parte da nossa herança reformada, ao lado de cada igreja uma escola, né? E um hospital. E eles saíram, encontraram Rio Verde, plantaram um hospital. Jataí, plantaram uma escola. Mineiros, uma escola. Cuiabá, outra escola. Ali na região de Cuiabá, compraram uma fazenda muito grande, ainda hoje é propriedade da IPB, com 3.400 hectares. Naquela época era mais de 6.000 hectares, né? E eles plantaram a escola Buritis, que funcionou por muitos anos, foi uma bênção, formou lá governadores, deputados, grandes empresários, realmente fez diferença na sociedade daquela época. Mas quando o reverendo Franklin Graham chegou na capital, em Cuiabá, ele encontrou uma família de presbiterianos que já existia lá na cidade, vinda de Recife, uma família de cearenses que morava em Recife e tinha ido para Cuiabá como empreendedores. Foi um empresário que levou para a capital matogrossense a energia elétrica e a telefonia, e ele era presbiteriano, e com a sua família ele congregava, e o reverendo Franklin descobriu essa família lá, e escreve para a missão em Ponte Nova e diz: olha, manda um missionário, porque já tem uma família de crentes aqui. E a missão então mandou o reverendo Philip Landes, e ele vai e começa aquele trabalho. Em 1920 organiza a Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Hoje nós estamos lá há 105 anos, uma igreja viva, alegre, grande, presbiteriana, e que faz questão de preservar a identidade presbiteriana em todo o seu vigor. Hoje com mais de 2.200 membros, para a honra e glória do Senhor. Portanto, trago aqui um abraço da nossa igreja, de certa forma, irmã, né? Aqui, porque a igreja de Itabuna me parece que deve ter sido filha de Salvador, a igreja da Mangueira, não é isso? Acredito que sim. Então nós somos parentes, glória a Deus, né? Eclesiasticamente falando, teologicamente somos irmãos, glória a Deus. Mas eu trago também um abraço do reverendo Roberto Brasileiro ao nosso presbitério de Itabuna. Reverendo Roberto, nosso presidente, que cumprimenta o presbitério também na celebração dos seus 75 anos. Deus abençoe, que o nosso presbitério continue forte, fiel às Escrituras, servindo ao Senhor com integridade de coração. Mas hoje é dia de festa, e eu quero ler com os irmãos 2 textos. Abra aí na sua Bíblia. Primeiro, no Salmo 105. Salmo 105. Abra aí comigo. Quero ler alguns versículos aí nesse salmo de gratidão. Salmo de número 105. Salmo de Davi. E diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez e dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeia toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança e da palavra que empenhou para 1000 gerações. Até o verso 8. Agora adiante um pouquinho e abra lá na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Abra comigo aí, por favor.
no capítulo 10, a partir do versículo 32. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 10, a partir do verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora participando com aqueles que os compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, permita que o mesmo Espírito Santo que inspirou a Tua palavra esteja agora iluminando o nosso coração e mente, para podermos tirar proveito da palavra santa. E mesmo nesse dia de festa, Senhor, que nós possamos entender a Tua palavra com profundidade. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos transbordando de alegria e de desejo em colocar em prática a Tua palavra. De maneira especial, ó Deus, esteja abençoando esse nosso concílio, presbitério de Itabunas, ó Deus, as igrejas jurisdicionadas. Permita, Senhor, que a Tua graça bendita seja multiplicada sobre a vida de cada igreja, de todos os membros que compõem essas igrejas, para que verdadeiramente na fidelidade à Tua palavra, eles possam continuar firmes, olhando para o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente os assedia, mas correndo com perseverança a carreira que lhes está proposta. Ajuda-os, ó Deus, abençoa, Senhor, a Tua igreja nessa região da Bahia. Permita que aqui continue a ser, ó Deus, esse luzeiro, ó Deus, esta região importante, ó Deus, para a proclamação da Tua palavra, do Evangelho da ressurreição. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesse dia de festa e neste sábado, de maneira muito importante, dia em que nós celebramos 75 anos da existência do nosso presbitério de Itabunas, de fato, três coisas importantes, entendo eu, que nós deveríamos realmente fazer. É uma oportunidade muito estratégica para nesta noite, aqui, os membros aqui representando todo o grande presbitério de Itabunas. Três coisas, de fato, nós deveríamos fazer e de fato estamos fazendo. A primeira delas é agradecer a Deus, né? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. De fato, Ele é digno de receber toda a gratidão do nosso coração. Então hoje é tempo de gratidão. Gratidão por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que certamente Ele fará, até a volta triunfante do Supremo Pastor. Segunda coisa, é uma oportunidade muito importante. Quando a gente faz esse tipo de celebração, nós não podemos perder a oportunidade de renovar a aliança. Observe bem que mesmo no contexto da gratidão do Salmo 105, ele diz que nós temos que lembrar perpetuamente da aliança que foi feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. E, portanto, hoje é um dia de renovar essa aliança. Mas também, muitos desafios estão diante de nós. Muitos desafios. A igreja de Itabunas já tem 102 anos, o presbitério 75. Com certeza poderemos parafrasear as palavras de Deus a Josué: estás entrado em dias, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas. Os desafios estão aí diante de nós, talvez maiores do que há 75 anos atrás, né? Estamos vivendo uma época muito difícil, conturbada,
mas nós precisamos enfrentar esse tempo e continuar vivendo e proclamando a mensagem da ressurreição, o evangelho da ressurreição. Então hoje é um dia para nós, nesse momento, refletirmos a respeito dessas três coisas: gratidão, né? Renovação da aliança e renovar a nossa perspectiva, as nossas forças, firmar os nossos conceitos para podermos seguir em frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, povo de Deus? Pois bem, o Salmo 105 começa dessa maneira. É um salmo que está exatamente no contexto do quarto livro dos Salmos. Vocês sabem muito bem que, na verdade, o cancioneiro, que tem 150 salmos, é dividido em 5 partes, em 5 menores, 5 pequenos cancioneiros. E aqui nós temos o quarto deles, que começa no Salmo 90 e vai até o Salmo 106, 17 salmos. Era um cancioneiro específico para tempos de ação de graças. Portanto, os salmos que estão nesse quarto cancioneiro, a despeito das muitas outras lições que nós podemos tirar deles, lições profundamente teológicas, na verdade a essência deles é de gratidão pela imutabilidade de Deus, de eternidade a eternidade Deus é Deus, pela justiça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pela provisão, o cuidado de Deus, enfim, esses salmos aqui do quarto livro dos Salmos são extremamente oportunos para esse tempo de gratidão. O Salmo 96, o Salmo 105 e o Salmo 106, na verdade, eles têm como pano de fundo um único acontecimento, que está registrado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, quando Davi desejou trazer a Arca da Aliança, que estava na casa de Obed-edom, trazê-la para Jerusalém. A primeira tentativa, no capítulo 13, fora frustrada, né? Em um acidente terrível que causou a morte de Uzá. Pois bem, agora, depois de entender com clareza a vontade de Deus e entender que o crente fiel, ele tem que ser obediente, a despeito da sua boa intenção. No caso do capítulo 13, Davi teve boa intenção, os levitas tiveram boa intenção, mas não foram obedientes. Portanto, foi um desastre o transporte daquela arca rumo a Jerusalém, ao ponto dela não chegar a Jerusalém. Agora sim, no capítulo 16, Davi entendeu claramente, faz tudo conforme Deus já tinha prescrito, em obediência. Convida os líderes do povo, convida todos, organiza toda a liturgia, faz tudo conforme Deus tinha prescrito. E agora Deus abençoa e a arca então chega a Jerusalém. E naquela chegada da arca em Jerusalém, de fato o Espírito Santo de Deus enche o coração de Davi de alegria. E a palavra que ele usa para gratidão, um dos sentidos da palavra é alegria. E de fato é impossível ser grato e não ser alegre. Alegria e gratidão, podemos dizer que são os dois lados da mesma moeda. Um sujeito aborrecido, cara de bullying, nunca vai ser agradecido. Na verdade não, mas aquele que tem o coração grato, formoseia o rosto, ele é de fato alegre. A gratidão alegra. E Davi, profundamente alegre, expressa a sua gratidão. E lá no capítulo 16 do livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, nós temos então esses 3 salmos. Tudo aquilo que Davi expressou naquele dia foi transformado aqui em 3 salmos: o 96, o 105 e o 106. Mas aqui nesse 105 ele vai deixar claro para nós que gratidão é de fato a maneira que o crente tem de declarar a sua confiança na soberania de Deus. Então, quando o crente é grato, na verdade, ele está dizendo que confia na soberania de Deus. A sua gratidão o faz, de fato, expressar a sua convicção de que Deus pode agir na vida dele, através dele, por meio dele, apesar dele, e muitas vezes até contra ele. Mas mesmo assim, ele é grato ao Senhor, porque agora, por experiência própria, ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E nós, presbiterianos, de maneira muito especial, por termos como doutrina basilar nossa soberania de Deus, de fato, o coração do presbiteriano precisa ser um coração grato. E à luz daquilo que o apóstolo Paulo ensina para nós, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo. Efésios capítulo 5, verso 20, por tudo. Então, tudo devemos agradecer, porque se eu creio que Deus é soberano, portanto, eu tenho que agradecer todas as coisas. Aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto, eu tenho que agradecer. O apóstolo Paulo diz que nós devemos agradecer também em tudo, ou seja, em todas as circunstâncias. Ele deixou claro que a nossa fé, a nossa felicidade não são circunstanciais. Na verdade, a alegria do crente não é circunstancial, a felicidade do crente não é circunstancial, a paz que nós temos não é circunstancial, é posicional. É pelo fato de estarmos em Cristo Jesus que nós temos a verdadeira paz, é pelo fato de estarmos em Cristo Jesus que nós somos verdadeiramente felizes, mesmo enfrentando as mais difíceis adversidades, dificuldades, dores, enfermidades. Características desse tabernáculo adâmico ainda, que nós trazemos conosco ainda. Por isso que nós devemos agradecer em todas as circunstâncias. Se você estiver entendendo, agradeça. Se não estiver, agradeça também, porque Deus está no controle de todas as coisas. O próprio Jesus disse: o que eu faço não sabes agora, sabê-lo-ás depois. E se nós entendemos que Deus é soberano, e a soberania de Deus calcada na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, isso significa o seguinte: que de fato todas as coisas, Deus tem o controle de todas elas, de todas as suas criaturas e de todas as ações de suas criaturas. Por isso Ele está no controle de todas as coisas. Então nós podemos confiar. As crianças na escola bíblica cantam: com Cristo no barco, tudo vai bem, né? Tudo vai bem. Então, a despeito do barquinho marear, banzear, Jesus está no barco. Então, agradeça ao Senhor. O apóstolo Paulo ensinou que nós devemos agradecer por tudo, devemos agradecer em tudo, mas ele diz também que nós devemos agradecer o tempo todo. Ou seja, de hoje até o dia que você for encontrar com Jesus, ou o dia que Jesus vier encontrar com você. Agradeça. O coração do crente precisa ser um altar de gratidão. Então, de fato, hoje nós deveríamos estar agradecendo, e nós devemos buscar todas as oportunidades para agradecer. Agradecer ao Senhor em tudo, em todas as coisas. O nosso Deus, na sua soberania, que controla todas as coisas, os micro-organismos, até os corpos celestiais, Ele tem o controle de tudo. Por isso nós devemos agradecer. E agradecer é a maneira que o crente tem de reconhecer, de declarar, de testemunhar a respeito desse Deus soberano, que é a fonte de todas as nossas bênçãos, que Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda, Ele nos guarda, Ele nos consola, Ele nos disciplina também, nos guia em segurança. E com certeza, esse é o testemunho, especialmente dos líderes mais antigos aqui, do presbitério de Itabunas, da igreja presbiteriana de Itabunas, a primeira igreja, ao longo de todos esses anos. Então nós podemos dizer, como Samuel disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Texto que nós lemos hoje, de fato, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos orientou em todas as coisas, a despeito das épocas difíceis, dos momentos de grandes adversidades. Deus esteve no controle de todas as coisas. Portanto, o crente grato, ele verdadeiramente expressa essa gratidão, e isso é a base da sua adoração. A gratidão está na base da adoração. É impossível adorar a Deus verdadeiramente se essa adoração não proceder de um coração grato. Por isso que Deus dá tanto valor para a gratidão do seu povo.
Eu costumo dizer o seguinte: uma gratidão sincera, Deus não rejeita. E o salmista diz que Ele não rejeita um coração compungido, um coração grato, um coração verdadeiramente quebrantado diante dEle. Então hoje é dia de agradecer ao Senhor. Deus manifestou, revelou ao longo desses 75 anos a sua incomparável compaixão, o seu imensurável amor, e cumpriu, e tem cumprido até aqui as suas promessas. E todos os 17 salmos desse quarto cancioneiro, o pano de fundo deles é exatamente isso. Começando com o Salmo 90 de Moisés, quando ele diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus, não muda. Aquele que fez a promessa, cumprirá. Cumprirá. Esse é o nosso Deus. Então nós devemos agradecê-lo. Mas também, conforme diz o próprio Salmo 105, que nós precisamos nos lembrar, e devemos fazer isso sempre, continuamente, perpetuamente, lembrar da sua aliança, da aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó, e confirmada em Cristo Jesus, descendente de Abraão. Que quando Deus faz aliança com Abraão, lá no Gênesis capítulo 12, Ele disse assim: vou abençoar você, vou abençoar a sua casa, e através da sua família abençoarei todas as famílias da terra. Obviamente uma referência a Jesus, descendente de Abraão. E nós também somos descendentes de Abraão, ou seja, somos filhos da mesma fé de Abraão. Então, na verdade, Abraão não é o pai da fé, mas é o pai dos que têm fé. Porque o pai da fé, aqui em Hebreus 12, vai dizer que é Jesus, o autor e consumador da fé. Mas Abraão é o pai dos que têm fé, manifestou essa fé no início. Em virtude disso, unilateralmente, Deus firma essa aliança com Abraão. E muitas vezes nós podemos ver na Bíblia, muitas vezes, nos tempos de Moisés, né? Desde lá do sopé do Monte Sinai, quando Deus renova essa aliança, firma e agora dá forma para essa aliança. Depois, outras vezes ainda com Moisés, no restante da caminhada do povo pelo deserto. Depois, logo com Josué, no início, no meio e no final da vida de Josué, quando já há quase 110 anos, Josué chama todo mundo para renovar a aliança e desafia o povo, dizendo: olha, de que lado vocês vão ficar? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E várias vezes Deus levanta os profetas para chamar o povo para renovar essa aliança. E hoje é um dia especial para nós renovarmos essa aliança. Biblicamente, a essência da aliança se resume em 3 grandes verdades. A primeira delas, unilateralmente, Deus disse assim: eu vou ser o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Segundo, Deus disse: eu vou cuidar de vocês, não vou abandonar vocês, jamais deixarei vocês, vou abençoar vocês, mas vocês obedecerão os meus mandamentos. E terceiro, Ele disse: eu sou santo, mas vocês serão santos. Temos aí a essência da aliança. E para que nós pudéssemos cumprir a nossa parte nessa aliança, Deus estabelece então o que na teologia nós chamamos de mandatos sociais, os mandatos pactuais de Deus. E os mandatos pactuais de Deus estão lá. Primeiro, o mandato espiritual, o seu relacionamento pessoal com Deus, essa relação vertical. Cada um lavado, redimido no sangue de Jesus, tem agora o compromisso de ter intimidade com o Senhor, de conhecer o Senhor de verdade. João 17,3, próprio Jesus disse que a essência desse chamado nosso, a essência da nossa salvação é conhecer a Deus como o único Deus e a Ele, Jesus, como seu enviado. Eu e vocês, individualmente, cada um de nós tem esse compromisso de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, de ter intimidade com o Senhor, de buscar o Senhor verdadeiramente.
Então, esse chamado mandato espiritual, ele exige isso de nós. Então não é e não pode ser suficiente para o crente apenas vir aqui na Páscoa e no Natal, ou aparecer aqui lá uma vez ou outra. Não, nós somos chamados para ter intimidade com o Senhor. Isso diferencia o cristianismo de qualquer outro grupo religioso, de qualquer outra filosofia. Para nós, o cristianismo é relacional. Nós somos chamados para ter comunhão com o Senhor. Na oração sacerdotal, Jesus diz que eles sejam um conosco, assim como eu e o Pai somos um. Que eles sejam um conosco. Comunhão. Comunhão. Então você que veio aqui hoje não pode esquecer, nós não somos órfãos. Nós não estamos aqui sozinhos, abandonados. Não, nós temos um Pai que cuida de nós. Já parou para pensar? Então não adianta, não precisa ficar arrancando os cabelos da cabeça, não. Lá Jesus disse: entra no teu quarto e fala para o seu pai, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará, ele cuidará de você, né? Lá na essência da aliança, ele disse: eu não vou abandonar, eu não vou deixar vocês. Essa é a segurança que ele deu para Josué. Já tinha falado para Moisés e depois ele repete para Josué, né? Não te deixarei, não te abandonarei. Como fui com Moisés, eu serei contigo. E essa promessa, ela é repetida no livro de Hebreus. Lá no capítulo 13, ele vai dizer e repete essa promessa. Portanto, para nós hoje, a promessa ainda está valendo. Ele continua dizendo: não vou deixar vocês, não vou abandonar. Então quem cuida da igreja, quem cuida do presbitério é Deus. A igreja é dele e ele vai conduzi-la triunfantemente até aquele grande dia, independente de você ou de mim. Então ele age em nós, ele age por nós, age até contra nós. Ele é soberano. Então, meus queridos irmãos, é maravilhoso, e por isso nós precisamos renovar essa comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor. Então você precisa amar a Bíblia, estudar mais, ouvir Deus falar, e Ele fala pela Bíblia. Antigamente nos falou pelos pais, pelos profetas. Hoje nos fala em Cristo pela palavra. Estude mais, conheça mais, busque, né, o verbo lá que aparece capítulo 17 verso 3. O verbo conhecer lá, a palavra lá significa conhecer por experiência, conhecimento relacional. Então o cristianismo não tem relação nenhuma com nenhuma religião de contemplação esotérica. Aí você fica ali contemplando, nada disso. É comunhão com o Senhor. Abra o seu coração, chore diante do Senhor, busque o Senhor às madrugadas. É tempo de renovar essa comunhão com o Senhor. 75 anos é para lembrar isso. Às vezes os anos vão passando, a gente vai afrouxando, vai baixando a guarda, vai relaxando. Um dos problemas que nós temos visto hoje, pastor Erison, pelo Brasil afora, nossas famílias, as famílias da aliança, não estão fazendo nem o culto doméstico mais. Tempo de oração. Uma pesquisa recentemente publicada pela CEPAL, que a média do brasileiro orar é 5 minutos. Você vai desenvolver intimidade com quem conversando apenas 5 minutos? Com ninguém. Então nós precisamos renovar a aliança, cumprindo o mandato espiritual, mas também precisamos cumprir o mandato social. E o mandato social tem relação direto com a família. Direto com a família, é viver o evangelho em casa, na família. Nós precisamos entender que a família é a primeira igreja, a família é a primeira escola. Portanto, de fato, nós formamos realmente o verdadeiro caráter lá na família, e o verdadeiro caráter tem que ser formado através do credo. Por isso é que na família nós precisamos desenvolver essa comunhão com o Senhor. Um detalhe curioso em todo o contexto dessa aliança que o Salmo 105 traz para nós. Todo o contexto da aliança, a família é extremamente
extremamente estratégica. Deus sempre teve a família como instrumento estratégico para todo o plano da redenção. Todo o plano da redenção. A família. Por isso é que nós não podemos abrir mão da família. E mais do que nunca nós precisamos lutar pela família. Mais do que nunca nós precisamos trazer o tema da família. Mais do que nunca nós precisamos incentivar. Mais do que nunca nós precisamos fortalecer as famílias. Mais do que nunca, como dizia Calvino, a igreja é uma família de famílias. E o mandato social, ele se cumpre na família, lá na família. É lá na família que nós somos desafiados a estudar a palavra. E isto sempre foi muito caro para nós, historicamente, isso sempre foi estratégico para a nossa teologia. Daí a importância do breve catecismo, por exemplo, foi feito exatamente para isso, para que se estudasse no contexto da família, ensinando as crianças desde a tenra infância a palavra de Deus. E vocês têm visto como os condicionamentos sociológicos têm pressionado cada vez mais a família, essas ideologias todas. A escola, de forma geral, já não é mais uma parceira da família. A família já não pode mais confiar na escola. Você não pode colocar seu filho lá na escola e dormir em berço esplêndido, não pode. Às vezes, nosso adolescente, e eu fiquei até surpreso que aqui tem adolescente diácono. Fiquei até surpreso com isso, né? Nunca tinha visto um adolescente diácono, né? Mas nós estamos vendo essa pressão todo dia em cima da família. Todo dia. Como é que nós vamos ficar? Então nós precisamos mais do que nunca lutar pela família, remar, né? Eu não tenho a mínima dúvida e afirmo isso categoricamente. A família é a instituição mais vilipendiada em nossos dias. O inimigo tem atacado ferozmente a família cada vez mais. As ideologias que estão aí vêm de encontro com as nossas famílias para destruir. Como eu dizia, adolescente está aqui, cresceu menos de 6 meses lá na faculdade, na universidade, ele desvia. Ele já vem aqui com as ideias diferentes. E onde está o erro? Com certeza o mandato social não foi bem cumprido. Mas a aliança exige o cumprimento dos mandatos. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal, um relacionamento familiar. E terceiro, o mandato cultural, que é o nosso relacionamento com a obra criada e com a sociedade, né? Com o cosmos e com a polis. E aí Satanás, o mundo e suas ideologias lá fora têm roubado inclusive as nossas agendas, coisa que Deus mandou que nós fizéssemos. Eles estão querendo fazer lá fora. Mas nós temos a obrigação de ser diferente e fazer a diferença lá fora, no seu trabalho. Calvino dizia que todas as vocações lícitas são vocações divinas. Então, se Deus te chamou para médico, você vai ser um médico para testemunhar da graça de Deus. Se te chamou para advogado, vai ser um advogado para testemunhar da graça de Deus. Se é um comerciante, vai ser um comerciante para testemunhar da graça de Deus. Se é uma dona de casa, vai ser uma dona de casa testemunhando da graça de Deus. E assim por diante, em qualquer outra área lícita, você vai testemunhar lá da graça de Deus. Porque em última análise, nós somos alvos e testemunhas da graça de Deus. Você recebeu e precisa dar. Você foi alvo e agora precisa transmitir. Quem é que fez, quem é que agiu na sua vida? E é exatamente isso que o Salmo 105 está ensinando para nós. O restante do Salmo, é isso que o salmista está lembrando aquele povo. Olha o que Deus fez. Nós temos que dizer para o mundo quem é que fez. Quem é que nos tirou do Egito com mão forte e poderosa. Nós temos que dizer. Quem é que cuida de nós, quem é que nos protege. Nós temos que dizer para o mundo lá fora. Então é impossível ser crente verdadeiro e ser agente secreto. Você tem que falar, proclamar a graça de Deus. 75 anos. E esse é o papel do presbitério. Incentivar
as igrejas que sejam cada vez mais evangelísticas, missionárias, né? Cobrar dos pastores que ensine isso para as igrejas, ensine isso para o povo, incentive o povo, dê exemplo para o povo. Nós não podemos nos contentar em sermos um grupo, uma comunidade de portas fechadas. Não, não. O Espírito Santo habita em nós exatamente para nos tirar do cenáculo mesmo. Até que ele viesse era para ficar no cenáculo, com a vinda dele era para sair. Então agora nós temos que sair e testemunhar lá fora. Lá fora precisamos viver esse evangelho, dia a dia. As moças, os rapazes, na escola, na faculdade, enfim, em todos os lugares, dentro de casa. Quando escrevendo aos Efésios, né, na parte prática da carta aos Efésios, a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, os 3 capítulos práticos da carta, 1, 2 e 3, ele está falando de doutrina, teologia pesada, e depois ele vai dizer que não tem sentido você saber da doutrina e não praticá-la, né? A doutrina tem que ser praticada, porque a doutrina é o credo que faz o caráter. O nosso caráter tem que ser formado pelo credo. Então aquilo que eu creio eu tenho que viver. E ele vai então na parte prática da carta, lá no final do capítulo 5, quando ele vai falar dos relacionamentos, a partir do verso 21, e falar da submissão da mulher, do marido, do amor do marido pela esposa e dos filhos, etc. e tal. Na verdade, ele vai deixar claro lá para nós que nós precisamos de fato viver esse evangelho dentro de casa. O culto aqui precisa ter ressonância dentro de casa, precisa ter ressonância lá no trabalho, segunda-feira, lá na escola e assim por diante. Então nós precisamos renovar essa aliança, cumprindo os mandatos, dando testemunho, cuidando daquilo que Deus fez. Então não precisamos aí ficar com vergonha, com medo de algumas agendas da esquerda que fala da ecologia, disso, daquilo outro. Antes mesmo do pecado, Deus já tinha dado ordem para Adão para cuidar daquilo que ele fez. E o crente tem que dar esse testemunho, né? Cuidar daquilo que ele fez, ensinar para as crianças serem generosas, repartir, cuidar, ter respeito, ter consideração pelos outros. Isso é renovar a aliança. Mas por fim, nesse dia, além de gratidão, além de renovar a aliança, nós precisamos também renovar as forças para continuar cumprindo os desafios. E aqui no texto de Hebreus, nós temos umas lições muito importantes. Acredito que todos vocês aqui têm conhecimento do contexto da carta aos Hebreus. É bem parecido com os tempos que nós estamos vivendo. Na verdade, os leitores originais da carta aos Hebreus basicamente eram judeus cristãos, judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo. E agora, nessa altura, a perseguição se intensificava cada vez mais contra os cristãos. E aí alguns estavam considerando a ideia de retornar ao judaísmo, abandonar o cristianismo e retornar ao judaísmo por causa das dificuldades e das lutas. É nesse contexto então que Deus vai inspirar o escritor para exortar aqueles irmãos, animar aqueles irmãos, explicar para eles, convencê-los de que largar Jesus e voltar para Moisés é fatal. Ou seja, deixar o que é perfeito e voltar para o imperfeito, deixar o que é completo e voltar para o incompleto é fatal, é retroceder para a perdição, é retroceder para a morte. Então toda a carta aos Hebreus, até aqui o final do capítulo 10, que é a parte teológica da carta, ele vai mostrar aqui, vai fazer esse contraste, vai mostrar que Jesus, a pessoa de Jesus, é mais importante do que os anjos, é mais importante do que Moisés, é mais importante do que Arão, é mais importante do que Josué.
Ele vai mostrar aqui que a obra de Cristo é mais importante do que a obra levítica. O sacrifício de Jesus foi único e eficaz, suficiente em relação aos sacrifícios do sangue de touros, de animais, de cordeiros. Então ele vai mostrar esse contraste, vai dar luz às imperfeições, a incompletude da velha aliança e as perfeições, a completude da nova aliança. E aí ele vai chegar aqui no finalzinho dessa parte e dizer: olha, retroceder é retroceder para a morte, é suicídio. Se ele estivesse escrevendo hoje, ele poderia dizer: é burrice você largar Jesus e voltar para Moisés. Em tese é isso. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos ter consciência e realmente prestar atenção em três coisas que ele coloca aqui, né? Ele vai deixar claro que, explicando para aqueles irmãos: se vocês estão assustados com as dificuldades, com as lutas, com as adversidades, essas sempre vão fazer parte da nossa vida. Ele começa o texto dizendo: mesmo depois de iluminados, ou seja, mesmo depois da nossa conversão, mesmo depois da regeneração, nós vamos passar por lutas, por sofrimentos, por adversidades. Nenhum de nós está aqui de férias, nenhum de nós está aqui a passeio, nenhum de nós se encontra numa redoma, num invólucro. Não! Todos nós, enquanto estivermos aqui com essa carcaça adâmica, nós vamos ter nossas lutas, nossas dificuldades, né? As enfermidades estão aí e uma série de outras coisas. Então ele diz: esse sofrimento, essas dificuldades, essas adversidades fazem parte da nossa caminhada. Por isso nós precisamos de 3 coisas. Veja comigo, ele vai dizer: primeira coisa, verso 35: diante de tudo isso, não abandoneis, portanto. Então, no versículo 32 até o 34, ele fala dessas dificuldades que todos nós estamos sujeitos. Lembrai-vos, pois, dos dias anteriores, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, expostos a espetáculos, escárnios, etc. Vai colocando, aí diz: portanto, ele diz aí no versículo 35, ou seja, em face de tudo isso, não abandoneis a vossa confiança. 75 anos para enfrentar os desafios que estão aí, as lutas, as oposições, as adversidades. O que nós precisamos? Confiança. Só que a palavra que aparece aqui para confiança, a tradução literal dela é ousadia. Ousadia é a mesma que vai aparecer no capítulo 4, verso 12, quando ele diz lá que nós devemos nos aproximar diante do trono de Deus, o trono da graça, ousadamente, confiantemente. Ousadia, coragem. Nós precisamos, ousado. A igreja não pode de maneira nenhuma se apequenar. Não, ela precisa realmente enfrentar o inimigo e cumprir aquilo que Deus mandou ela cumprir. Deus deu uma tarefa para a igreja e é só para a igreja. Essa tarefa, essa missão é nossa. Deus não a deu para os anjos, poderia ter dado para os anjos, mas não deu para a igreja. Então é nossa, nós é que temos que anunciar ao mundo, como diz o Salmo 96. Salmo 96 está no mesmo contexto aqui. Ele diz que é nossa função proclamar as maravilhas do Senhor, é nossa função anunciar a salvação do Senhor dia após dia. E para isso nós temos que ser ousados, independente das dificuldades, independente da carência, independente de qualquer coisa desse mundo. Nós temos que continuar firmes, independente do tamanho dos Golias. Nós temos que continuar firmes, crendo no Deus de Davi. E Deus vai dar graça para nós. Então, 75 anos, as igrejas que compõem o presbitério Tabunas, precisa renovar a sua ousadia. Ousadia. Nós não podemos encolher. Não, nós não podemos nos transformar num gueto fechado, esotérico, né? E crermos que pelo fato de sermos eleitos, então nós vamos para o céu e ponto final. Nada disso. Nós precisamos jogar as redes, né?
de fato nós cremos no chamado eficaz, mas que acontece em face do chamado geral. Nós temos que proclamar a palavra, temos que testemunhar a tempo e a fora de tempo, e com senso de urgência. Urgência. Vai alta a noite e vem chegando o dia, e a nossa salvação está mais perto que quando no princípio cremos. Então é hora de despertar. Desperta, desperta, igreja, alerta. É hora de vivermos integralmente a nossa vocação, vivermos de maneira digna dela. Então o texto diz: não podemos abandonar a nossa confiança, e é nessa ousadia que está o galardão. Mas olha o verso 36 comigo: com efeito, também tendes necessidade de perseverança. Eu acredito que a palavra-chave de toda a carta aos Hebreus é perseverança. Aliás, a essência do pano de fundo, do problema de pano de fundo, era a falta de perseverança. Por causa da perseguição, alguns estavam jogando a toalha, querendo retroceder. Falta de perseverança. Então, o escritor chega dizendo: olha, além da ousadia, nós precisamos da perseverança, da resiliência, da determinação, né? Estou andando para frente, olhando para o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, mas correndo com perseverança. Capítulo 12, o escritor repete a lição: perseverança. Como diz um hino antigo nosso, antigo: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Estou seguindo a Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter essa perseverança. Quantos projetos desistimos deles por falta de perseverança? Quantas pessoas pararam de orar? Ah, não tem jeito, vou parar de orar por essa pessoa, por aquele, vou parar de orar. Nós temos testemunhos na história. Por exemplo, a mãe de Agostinho de Hipona, 30 anos orando por ele, e tantos outros. Aqui mesmo no texto dos Hebreus, quando no capítulo 11 conta aqui a história de 16 personagens chamadas heróis da fé, diz aqui que eles perseveraram. Muitos não viram, mas a promessa se cumpriu. Perseverar. Então nós precisamos de perseverança. Às vezes começamos um projeto e logo desistimos. Perseverança. Na igreja, projeto, insistimos, não devemos insistir. Hoje falava com o pastor James hoje sobre os pequenos grupos. A gente tem que vencer uma barreira. E até vencer essa barreira é uma luta de persistência mesmo. De persistência. A oração, você tem que vencer uma barreira. Você tem que vencer uma barreira. Porque todos vocês sabem que orar é importante, é um meio de graça através do qual Deus comunica as bênçãos da redenção. Nós sabemos disso. Temos isso como importante. Mas quantos por cento dessa igreja vem na reunião de oração? Então a gente tem que perseverar. Tem que perseverar. Não podemos retroceder. Nós temos que perseverar. Então precisamos de ousadia, mas precisamos de perseverança. Perseverança. Um dos segredos que Deus deu para Josué, quando o coloca na posição de sucessor de Moisés, o grande legislador, Deus disse para ele: olha, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Tenhas o cuidado de fazer tudo quanto o meu servo Moisés te ensinou. Medite nesse livro dia e noite, mas siga em frente e você será bem sucedido. Perseverança. Perseverança. No poderoso capítulo
12 da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, no versículo 12, ele diz claramente lá que nós precisamos nos alegrar na esperança, precisamos ser pacientes nas tribulações. Mas como é que ele termina o texto? Perseverante em quê? Na oração. Perseverar na oração. E com certeza Deus abrirá as janelas dos céus. Com certeza. Me permita dar uma experiência pessoal da nossa igreja. Nós temos desafiado a igreja já há algum tempo, desde 2015, a perseverar na oração. E de novembro de 2015 para cá, Deus começou a fazer uma obra poderosa, uma transformação visível, poderosa na nossa histórica igreja de Cuiabá. E eu atribuo isso à perseverança na oração. Perseverança na oração. Muitas e muitas famílias têm vindo para a igreja através do culto de oração. Nós temos um culto de oração às quintas-feiras, 8 horas da noite. Tem quinta-feira de nós temos mais de 600 pessoas orando. E Deus tem feito uma obra maravilhosa. E esse ano de 2025, o nosso tema é oração, estilo de vida. Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E nós temos orado todos os dias, 6 horas da manhã. E nós temos um salão grande, tamanho desse templo aqui, além do salão de culto. E várias manhãs ele está cheio igual aqui, de pessoas orando, mães chorando, buscando. E nós temos visto Deus trazer do mundo filhos que estavam metidos nas drogas, filhas que tinham saído de casa e inclusive vivendo imoralidades desse tempo, e Deus trazendo de volta. Precisamos perseverar. 75 anos, a tendência é cansar, desanimar. Não, Deus nos chama para posição de guerra novamente e perseverar. E por último, o texto termina dizendo o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá não tardará, todavia o justo viverá pela fé. E aí ele diz: se retroceder, nele não comprais a minha alma. Mas ele termina o texto, ele termina toda a parte teológica da carta dizendo o seguinte, olha comigo o verso 39: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí ele começa o capítulo da fé, traz a principal definição de fé de todas as escrituras, vai mostrar 16 personagens que viveram pela fé e que venceram tudo pela fé. Então nós somos a comunidade dos que têm fé, nós somos da fé. Então nós temos que verdadeiramente seguir em frente, olhando para o autor e consumador da fé. Tudo pode conspirar contra, mas o Senhor está conosco, nós não temeremos, iremos adiante. O inferno não pode barrar a igreja do Senhor. Nós precisamos seguir em frente. A respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo, nós vamos seguir em frente, porque nós somos da fé. Então é tempo de renovar a fé. E nesse contexto aqui, a fé aqui é o conjunto de doutrinas, ou seja, é renovar a nossa convicção na promessa do Evangelho, aquilo que está aqui. É isso que o escritor está dizendo, e ele vai dizer que esses aqui verdadeiramente venceram pela fé, ou seja, por aquilo que eles creram, aquilo que realmente eles entenderam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz: indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, lutando juntos pela fé
evangélica. Então, chegou a época, não podemos mais prevaricar, não podemos mais perder tempo, titubear. Não, precisamos viver a fé. Nós somos da fé, viver o evangelho dia após dia. Então hoje, nos 75 anos do nosso presbitério, é um dia especial para os pastores aqui presentes, os presbíteros, né, regentes e docentes, toda a membresia, fazer esse compromisso, renovar a ousadia, renovar a perseverança, renovar o compromisso, a fé com o evangelho. Nós precisamos continuar pregando, vivendo o mesmo evangelho que pregaram os nossos pais, as mesmas antigas doutrinas da graça. Nós devemos continuar pregando, proclamando, vivendo ainda hoje, e com certeza o Senhor fará maravilhas, com certeza. Estás entrado em dias, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, mas com certeza coisas maiores Ele ainda fará por meio de nós, com certeza. Por isso é que nós precisamos verdadeiramente renovar nossa aliança e firmar na nossa mente esses princípios inegociáveis: ousadia, perseverança e fé. Feche os seus olhos, abra o seu coração, ore ao Senhor. De pé, irmãos, recebam a bênção do Senhor. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado pela existência do presbitério de Itabuna. 75 anos, ó Deus, comprometido com a palavra do Senhor, com as antigas doutrinas da graça, buscando, ó Deus, estratégia para a proclamação do Teu Evangelho, para a expansão da Tua igreja nesta vasta região da Bahia. Renova, Senhor, as forças de todas as igrejas que compõem esse presbitério. Desperta cada presbítero regente, cada presbítero docente, para que todo este concílio verdadeiramente cumpra aquilo que o Senhor planejou na eternidade. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus, e que a graça do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o grande e poderoso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vós, irmãos queridos, que amam sinceramente o Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Maranata. Amém, Senhor Jesus.